Olá, amigos e companheiros do YouTube, principalmente a você que é inscrito aqui no nosso canal da nossa Kombi Mariani. Você que ainda não me conhece, eu sou o Zé de Deus e aqui ao fundo é a nossa Kombi Mariani. A nossa localização de momento é Porto Seguro. O nosso conteúdo de hoje está em cima de Porto Seguro, sobre Porto Seguro ou sobre o Brasil, né? Quero aproveitar também nesse conteúdo de hoje trazer uma pequena informação que eu até informei no conteúdo anterior, é que não custa nada repetir, né? Às vezes você está chegando agora, ou você não viu o conteúdo anterior, né? Nossa Kombi Mariani, ela vai tirar umas pequenas férias aí na garagem da nossa casa. Aqui temos uma filha nos Estados Unidos, a Mariana, e ela está formando agora lá na faculdade, e a Elisa, dia 5 de abril, talvez quando esse conteúdo já subir, ela já até tenha ido, não sei quando é que ele vai certinho a data, aproveitar para participar da formatura e passar uns meses lá com ela, até ela adaptar aí essa nova atividade profissional dela, que ela vai passar a trabalhar nessa atividade que ela formou, não é mesmo? Então eles vão aproveitar uma lacuna que ela conseguiu lá entre a formatura e começar a trabalhar, esse espaço aí no meio, elas vão fazer um giro, um tour lá pelos Estados Unidos, as duas, né? Quem sabe ela até manda um conteúdo aqui para mostrar para vocês, né? Então, é essa a minha explicação que eu quero fazer para você aqui, dizer que a Kombi vai ficar uns diazinho pouco aí parado. Mas eu mesmo não vou ficar muito parado também não. Não vou poder ir com ela, né? Já tive lá outras vezes, porque eu ainda trabalho, nós ainda temos atividade profissional, ainda não moramos na Kombi, não somos aposentados, né? Enquanto a Elisa vai estar lá nos Estados Unidos, e quando eu terminar minha rota aqui de trabalho aqui, né, o nosso giro, né, eu vou ter uns dias de folga. E eu vou aproveitar e dar umas rolezinhas de motoca. Se você me permitir, posso até colocar alguma das minhas viagens de motoca aqui. Aqueles que estão inscritos aqui no canal, meus amigos, estão aqui mais antigos, sabem que antes da Kombi, eu sempre andei de motoca. Sempre tive umas motocas aí, umas motocicletas. Já rodei pelo Brasil todo, mais Elisa. Já tive inclusive em Ushuaia, na Argentina, que é a última cidade das Américas, em 2017. Às vezes você que assistiu o conteúdo anterior possa estar ficando um pouco repetitivo, mas você que não assistiu está tomando conhecimento agora, beleza? Bom, então é isso aí, o conteúdo está aí lá de Porto Seguro, espero que gostem, roda a vinheta e venha comigo! E onde estamos agora? Que lugarzão é esse aqui? Na beira do mar, o sol nascendo ali no fundo, essas casinhas todas coloridas. Se você não sabe, então eu vou lhe contar. É isso mesmo. Nós estamos no centro histórico de Porto Seguro. Mas aqui, se você fizer a pergunta para algum dos moradores aqui, o guia, qualquer pessoa daqui de Porto Seguro, e perguntar, é aqui, foi aqui que nasceu Porto Seguro? Ele vai lhe responder que não, não foi. Aqui nasceu o Brasil. É isso mesmo, o nosso Brasilzão, desse tamanho, grandão, nasceu daqui, de onde eu estou nesse momento, né? Olha ali a igrejinha dos jesuítas, né? Então foi aqui que o nosso Brasil, grandão desse tamanho, surgiu, né? Então aqui é o centro histórico. Essas casinhas não são museus, não estão fechadas, ainda são habitáveis. Porém, essas casinhas já estão assim, em mãos de pessoas, empresários grandes aqui do Brasil, de turistas que vêm passar, veranistas, né? Uma, duas vezes no ano. Essas é que eu vou mostrar para vocês aqui no fundo, essas três aqui, ó, são dois americanos que vêm duas vezes no ano. Agora eu vou tentar mostrar aqui os detalhes aqui dessa vila, onde está assim cada casa, as curiosidades, as igrejas, os detalhes do beiral ali que é interessante, né? Então eu vou tentar passar para você as curiosidades, um pouco aqui da história, não de onde nasceu Porto Seguro, mas de onde nasceu o nosso Brasil. Então venha comigo e vamos lá. Vou começar então por essas três casas aqui. Como eu falei anteriormente, essas casas são residenciais, são habitáveis, né? Tem dono, porém
no dia a dia não tem ninguém, porque usam como veranistas, né? Essas 3 casas aqui, essa vermelha, essa bege e essa amarela, é 3 casas. Mais 2 americanos compraram as 3 e lá dentro transformaram tudo, né? Então lá dentro é uma residência normal, com as modernidades de hoje, né? Então lá tem seus banheiros com banheira, suas camas boas, cozinha boa, tudo normal. Só por lá de fora não pode mexer, porque o IPHAN não permite, para preservar a história. Ali na frente eu vou mostrar um escritório do IPHAN. O IPHAN se faz presença aqui. Agora vamos ao detalhe que eu quero mostrar para vocês aqui, que eu achei interessante, é que você ficaria sabendo a posse financeira do cidadão que morava aqui pelos beiral, né? Então, vou tentar mostrar aqui, puxar um pouquinho. Abaixo da telha, lá em cima, bem lá em cima lá, ó, aquele meio curvado ali, ó, chama beiral. E aquele quadradinho de baixo, aquele retângulozinho pequenininho, chama eira. Então, o morador que morasse aqui, que a casa tivesse beiral e eira, beiral com eira, era de posse financeira muito alta. Era, digamos, na região, as pessoas mais ricas da região, a casa tinha beira e eira. E esse abaulado no meio aqui, ó, aqui parecendo um cano cortado aqui, ó, de fora a fora, ó, tá vendo aqui? Ó, parecendo um cano que fosse cortado por lá de dentro, significava que essa família mandou um filho para estudar fora do Brasil. Essa outra casa aqui, ó, olha lá, tem um beiral e a eira. Continua sendo a pessoa de posse alta, mas não tem aquele cano cortado por dentro, aquele abaulado. Então essa família aqui não mandou ninguém, nem um filho, para estudar fora do Brasil. Mas é uma família de situação financeira muito boa, que tem beira e eira. Já essa casa aqui, como podem ver, ó, não tem beira e nem eira, só o telhado, né? Então aqui é uma casa de pessoas que não tinham posse financeira. Ou seja, eram as pessoas pobres, né? Então, não tinha beira nem eira. Então, diante dessa explicação, é que vem aquele ditado popular antigo, né? Que eu não sabia, né? Lá na roça, lá no interior, né? Às vezes a pessoa dizia assim, fulano é um cidadão que não tem beira nem eira. É um cidadão sem beira, sem eira. Então, esse sem beira, sem eira significava, então, que era um cidadão que não tinha posse financeira. Então, essa é a explicação dessa expressão, sem beira, sem eira. Entenderam? Ah, outro detalhe que eu queria falar, ficou lá atrás, deram para ver na imagem, aqueles janelões lá bem grandes, arqueados, com aquelas portas arqueadas, era sinal de pessoa de posse também. As pessoas que tivessem dinheiro, que fossem ricas, poderiam fazer daquele jeito lá. Já essas aqui, ó, janela de madeira, igual essa amarelinha, ó. Janela de madeira e porta quadrada assim, ó, com a janelinha quadradinha, é residência de pessoas que não têm posse. Beleza? Agora vamos pular aqui para mais um detalhe aqui agora interessante. Vou tentar puxar aqui isto, né? Parece assim que é uma igreja, parece um monumento assim de uma instituição, mas não. Aqui, na época, na parte de cima aqui, ó, com essas 2 portas lá em cima, com aquela sacadinha, morava o médico. Morava o médico e a parte de baixo que era o hospital. Esse hospital tinha espaço para 12 leitos, né? O médico morava em cima e embaixo o hospital. Essas 2 entradas aqui, ó, que parece um olho, ó, aqui tem uma, ó, aqui tem outra, ó, tá vendo? Era para entrar o ar, a brisa do mar. O mar tá logo aqui na frente, para refrescar o quarto, refrescar a casa lá em cima. Então não tinha um ar-condicionado, né? Então esses eram os recursos. E hoje aqui é a propriedade de um cônsul. Parece que é um cônsul português. Eu sei que é um caboclo famosíssimo aí, que mora aqui. Mora não, tem essa casa aqui como veraneio, vem passar uns tempos aqui. E essas ruas aqui na frente, no fundo tem outra rua, que é a parte do quintal. O quintal é muito grande dessas casas, vai lá na outra rua. E lá tem uma casinha pequena, que eu fiquei conhecendo o zelador dessa casa. O senhor Ronaldo, ele mora aqui há muitos anos e ele toma conta dessa casa aqui do cônsul, que é habitável, beleza? Vamos seguir mais um pouco. Dando continuidade aqui na rua da Vila do Centro Histórico, né?
Você pode chamar de centro histórico ou pode chamar de vila do centro histórico, porque é vila habitável, né? E uma das casinhas aqui desta rua da vila tem esta aqui, ó, que é o Consulado de Portugal. Então aqui é o Consulado de Portugal, está funcionando. Como hoje é um domingo, está fechado, mas de segunda a sexta tem suas atividades normais. Dr. Moacir Costa Pereira de Andrade, cônsul honorário. Então aqui é o consulado que funciona em Porto Seguro, Consulado de Portugal. Você pode estar se perguntando, e os tijolos para fazer essas casas de alvenaria? Então, da época de 1500, que foi descobrido o Brasil, parece que elas foram construídas aqui em 1503, né? Mas no fundo ali vou mostrar a última igreja, que foi construída em 1535. Então, digamos, as construções aqui, nessa época, de 1500 a 1510, 20, 30. E esses tijolos, já faziam tijolos aqui? Quem fazia tijolos aqui? Os índios? Não. Esses tijolos dessas alvenarias, elas vinham no lastro dos navios. As expedições vinham com pouca gente, só mesmo assim, com os tripulantes. E para o navio ter uma estabilizar, eles colocavam tijolos no lastro. Então todo o lastro do navio era cheio de tijolos, né? E esses tijolos é que construíram essa vila naquela época. Uma curiosidade que eu vou mostrar para vocês aqui é que esses tijolos eram feitos com argila, que é o barro, né? Com óleo de baleia e ossos triturados de baleia. E aqui eles deixaram uma amostra que eu vou mostrar para você como era feito esses tijolos e como são todos esses tijolos que estão nessas casas e que está na igreja no fundo ali. Vou mostrar um detalhe aqui. Então aqui no Ministério da Cultura, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IPHAN, né? Então aqui é o escritório técnico do IPHAN. Eles deixaram aqui esse quadradinho para mostrar aqui o tijolo. Olha, vejam bem. Então, olha aqui, argila, e para sentar entre um tijolo e outro, como está vendo aqui, ó, era uma massa com óleo de baleia. Então aqui está meio marronzado, ó. Então aqui era o óleo de baleia misturado na massa, que fazia uma massa tipo para o papel do cimento, né? E para sentar um tijolo com o outro. E todos esses pontinhos brancos são ossos de baleia, ó. Aqui, ó. Tudo aqui ossos de baleia. Então aqui assim assentava os tijolos, ó. Assim que sai da primeira rua, digamos assim, construída no Brasil, ela desemboca aqui nessa praça. E esta praça tem duas construções muito importantes, muito históricas para o nosso país, né? Aqui ao fundo é, digamos assim, a terceira igreja construída no Brasil. A primeira está lá no fundo, que é a igreja de São Francisco. Porém, aquela igreja, ela foi construída lá em Outeiro, que foi desmanchada. A segunda igreja é a igreja dos jesuítas, para doutrinar os índios, e essa já foi a terceira igreja construída com mais assim, modernidade. É uma igreja de Nossa Senhora da Pena. Não é da Penha não, é da Pena. É a mesma padroeira da uma igreja que tem lá em Portugal. Se eu não me engano é em Porto, né? Então ela é considerada também uma padroeira dos estudantes, da educação, do ensino, por causa da pena. A pena é um símbolo assim, é que remete ao passado a caneta, que a caneta era uma pena que molhava na tinta que escrevia, né? Na parte interna da igreja, nós temos também o primeiro cemitério do Brasil. O piso é todo em tábua de sucupira, tábua de lei, e o cemitério era sepultados os ricos brancos. Então os brancos de posse eram sepultados dentro dessa igreja. Então, ali ao lado da igreja, esse triângulo aí, ó, é um triângulo que é o primeiro farol aqui do Brasil. Então as pedras assim refletivas que vieram da China e de Portugal, assentadas ali estrategicamente para assim refletir a luz do sol, da lua, que guiava os navios. Então o primeiro farol. E esses portais aqui, ó, são ainda da época são originais ainda, né? Então aqui a terceira igreja, né?
construída, que está em pé também até hoje, o primeiro cemitério. Ao lado aqui a cadeia de homens e mulheres. Aqui, aquela porta do meio ali, ó, essa porta bem do meio aqui, ó, essas duas janelas para frente aqui à frente, ó, de frente para o mar. Então era a cadeia dos homens. E as mulheres, aquelas duas janelas lá do fundo lá, ó, aquelas duas janelas, era de frente para a igreja. Porque tantas horas do dia, na hora certa, elas eram obrigadas a levantarem e irem para a janela, ficarem de frente para a igreja e rezarem. Então essas mulheres eram obrigadas a rezar tantas vezes no dia de frente para a igreja. Assim conta a história. Então é interessante que essa cadeia, que é uma cadeia dos homens e das mulheres, uma frente para o mar e a frente para a igreja, a cadeia das mulheres não é por acaso. Então assim, essas duas construções foram construídas estrategicamente, não é mesmo? A igreja sempre nas cidades históricas é de frente para o mar ou para o rio, que é a estrada da época. A estrada na época era o rio ou o mar. E também a questão do farol. Ó. Aproveitar a torre para fazer esse farol aí. Na mesma praça aqui, da cadeia, da igreja e do cemitério, está esse marco aqui original. Essa pedra aí é mármore branco. Olha aí. Está dentro de uma redoma de vidro, está refletindo um pouco aí o sol. Não sei se dá para ver aí direito. Mas a intenção é mostrar que aqui é o primeiro marco fincado. Esse é o brasão de Portugal. Então, terras de Portugal. Está dando aqui contra-sol, mas só para registrar aqui o nome Porto Seguro, aqui na praça da igreja, né? De Nossa Senhora da Pena. E uma pena do lado, ó. Essa pena, então, aqui que eu falei, que dá o nome aí à igreja Nossa Senhora da Pena. Então, ao lado ali da cadeia, para cá um pouquinho, é a igreja de São Francisco de Assis, né? Essa igreja tem uma imagem sacra, talvez mais valiosa do Brasil, que é uma imagem original que os padres franciscanos trouxeram para a primeira igreja, que era lá em Outeiro, que agora virou condomínio lá, né? Então, como derrubaram a igreja lá, eles construíram essa igreja aqui, que hoje é um museu. Tanto lá a cadeia, quanto aqui é um museu. Está fechado para visitação por causa da pandemia. Então aqui dentro tem muitas obras sacras, muita, sim, história para ser vista e ser contada aí, né? Ao fundo aqui, uma igreja construída pelos religiosos jesuítas. Essa igreja foi construída na intenção de doutrinar os índios. Ao lado aqui era uma escola, mas tem só as ruínas, né? Só os alicerces em pedras, como podem ver aqui. Esse primeiro quadrado aqui, que era uma sala de recreação das crianças indígenas, mas ali eram as salas de aulas e ali a capela, né? Então os jesuítas doutrinaram, ensinaram os índios aqui, nesse local. Não sei por que foi demolido, ou foi com o tempo, com a ação do tempo, ou qual foi a intenção. Mas sobrou aí a capela. É uma capela bem bonita, está fechada agora. Se der tempo de abrir, que eu vim bem cedinho fazer esse conteúdo para ter menos gente, menos turista aqui, mais tranquilo. Porque aqui, como eu falei, fica bem lotado, né? Aí no fundo tem a imagem, né? E tem assim uns adornos em dourado. Mas é tinta, não é ouro. Porque naquela época eles não tinham descoberto ainda ouro aqui no Brasil. A terceira igreja lá, que é de Nossa Senhora da Pena, lá já tem umas imagens em ouro, mas ouro que trouxeram de Portugal. Até aquela época também, em 1935, não tinham descoberto ainda o ouro aqui do Brasil. Beleza? Essa igreja, como eu mostrei antes aqui, ó, essa igrejinha aqui, que é hoje considerada assim, é a segunda igreja construída no Brasil, ela fica aqui na praça também, das casinhas ali, coloridas que eu falei para vocês, da vila, né? Segundo as informações, que Cabral, quando chegou ao Brasil e desceu pela primeira vez, foi nessa praia aqui, ó, nessa curva aqui, com os recifes ali no fundo, bem aqui no começo aqui, né? Vou tentar puxar o zoom. Podem ver que lá no começo dos recifes tem lá uma pequena haste lá direcionada ao céu, que é um farol, é um pequeno farol informando a entrada do canal aqui do rio,
que do lado de cá desses recifes aí, ó, é um rio. É um rio que vem de fora a fora. Então esse leito do rio criou assim um porto seguro, porque do lado de lá as marés muito fortes batem e se seguram nos recifes. Então as embarcações entravam por dentro aqui, ó, do canal do rio aqui, ó. Então tornando-se um porto seguro. E esses recifes são naturais, não é nada construído pelo homem não. Então eles vão aí até lá pro lado de Arraial da Ajuda, vão seguindo aí essa proteção para as embarcações, né, ficarem seguras. Aprendi ontem também que quando a maré está abaixo dessa proteção aí desse muro, é chamado de recife. Quando a maré está alta que cobre essa proteção aí, é arrecife. Mais um aprendizado, mais uma cultura. Então por isso é que se deu o nome de Porto Seguro. Então do lado de cá aqui é um rio que está passando. E esse recife aí separou o mar do rio e também segurou as ondas lá na frente. Então as embarcações entravam aqui com muita segurança, com muita tranquilidade aqui para desembarcarem. Não é isso mesmo? De novo, novamente, daqui, do nosso estúdio, do pátio do Serra Dourada, com a nossa Kombi Mariani aqui ao lado, nós vamos encerrando mais esse conteúdo de hoje, onde fizemos umas imagens, uns vídeos, lá do Centro Histórico de Porto Seguro, ou melhor, do Brasil, né? Então o conteúdo foi muito bacana, um pouco histórico, né? Conhecer um pouco da história do começo do nosso Brasil. E sendo assim, espero que tenha gostado. E você que chegou até o final desse conteúdo, nosso muito obrigado. E se você não é inscrito, inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, dê o seu joinha, não é isso mesmo? Ah, e vamos encerrando. E aquela de sempre. Não desista, persista, insista nos seus sonhos, combinado? E vamos que vamos, sempre em frente!